Se você parar para pensar aqui comigo, se nós não pudéssemos nos comunicar uns com os outros, eu com você, você com as pessoas que trabalham contigo, você com a pessoa que convive contigo, se nós não tivéssemos essa capacidade de comunicar, cara, a gente não ia ter condições nenhuma de viver em sociedade. Então a gente só consegue viver em sociedade por causa dessa capacidade que nós temos de comunicação. César, tem como fazer melhor essa comunicação? Tem como ir além? Tem como ser bom na comunicação? Tem. A gente tem como treinar, tem como fazer isso melhor, tem como... Isso traz benefício para a minha vida pessoal, isso traz benefício para a minha vida profissional, principalmente, que é o nosso foco que a gente está falando aqui. Porque nós estamos falando de equipe de alto desempenho. Então, a comunicação ela é fundamental, beleza? Para muitas pessoas, ainda é muito difícil se expressar com maestria, conseguir transferir uma ideia. Esse é um grande desafio das pessoas, né? Comunicar-se com maestria, conseguir transferir uma ideia, um conceito, uma percepção, um desejo, de uma forma muito clara para as outras pessoas. Até porque existem situações onde a pessoa tem dificuldade realmente de falar, de abrir, de se expor, de colocar. E aí isso acaba atrapalhando mais ainda a comunicação e as coisas como elas funcionam. Mas é possível a gente desenvolver sim, né, a nossa capacidade de comunicação, principalmente se nós compreendermos quais são os pilares da comunicação e como eu posso desenvolver esses pilares da minha comunicação. E é impressionante essa questão. Quando eu falo em comunicação, as pessoas perguntam assim, pô, Sam, mas o que é a comunicação? Aí eu vou falar da comunicação interpessoal, aquela que ocorre de pessoa para pessoa, ok? Então eu estou colocando aí na tua tela, a comunicação interpessoal é realmente essa troca de informação entre duas pessoas, entre a pessoa A e a pessoa B, ou um grupo maior de pessoas. É essa troca de informação, mas não é simplesmente eu falar para você, não é apenas de uma via, né? Ou seja, a comunicação não é one way, ela é de duas vias, ou seja, é eu falar, mas eu também saber ouvir as pessoas. Não é um único lado, né? Não é uma comunicação unilateral. Então, a comunicação interpessoal ela está ligada a essas duas coisas. César, é exclusivamente aquilo que eu falo para as pessoas, a comunicação interpessoal? Não. Ela também está ligada a gestos, está ligado às expressões, está ligado àquilo que não é verbal, né? Por exemplo, você está me vendo aqui agora, eu estou fazendo gestos com as mãos, né? Com a sobrancelha, estou rindo, eu tenho feito gestos para você, para que você entenda, para que você compreenda. Às vezes eu venho aqui e falo assim, ó, 1, 2, 3, né? Eu enumero as coisas para você, justamente porque a comunicação ela não é só aquilo que eu falo, mas aquilo que eu expresso para você. Faz sentido aí? Comenta aí para mim aí nos comentários, né, dessa comunicação, para gente ir trocando uma ideia aí. Então, como eu estava dizendo até agora aqui, a comunicação é feita da fala, ela é feita da escrita, ela é feita das expressões, sejam elas faciais ou corporais, ela é feita da escuta, aquilo que nós escutamos da pessoa, o outro escuta da gente, mas também da leitura e da observação. Então são vários fatores aí, vários tipos de comunicação que existe, né? Ela pode ser falada, ela pode ser escrita, ela pode ser a não verbal, que são as expressões, a escuta, a leitura e a observação, que também não é verbal. Então, às vezes as pessoas falam, mas a observação também é comunicação? Sim. Se alguém está falando algo para mim, eu estou observando ela e vendo o que ela está me falando além das palavras dela. O tom de voz que ela usa, os gestos que ela usa. Então, tudo isso faz parte do processo de comunicação. Fechou? Tem um grande problema que a gente passa hoje, que são as comunicações verbais que a gente faz, mas elas não são presenciais. Eu não estou com a pessoa lá do lado, né? Hoje a gente conversa muito pelo WhatsApp e é por mensagem. A gente conversa pelo Skype e é por mensagem. A gente conversa por e-mail e é escrito, né? Então, essa parte da comunicação, quando ela é verbal e não presencial, se nós não tivermos um cuidado um pouco maior em relação a essa comunicação, pode ser que a gente acabe prejudicando o nosso negócio, né? Por quê? Porque nessas comunicações verbais faltam linguagens corporais, faltam gestos, faltam tom de voz, ou seja, ela é ineficiente para a gente realmente conseguir transferir aquilo que a gente quer transferir para as pessoas, comunicar para as pessoas.
E pode, dentro de uma empresa, dentro de um negócio, pode gerar um clima organizacional ruim, ou seja, as pessoas podem interpretar mal aquela situação, aquela comunicação e acabar gerando aquele clima ruim. Eu já passei por isso, né? De pessoas responderem e-mails para as pessoas erradas, não colocarem vírgula, acentuação, não disse se era pergunta, se era uma exclamação, se era um ponto final, enfim, tudo isso gera problema na nossa comunicação. E nessa comunicação, que ela é verbal, mas não presencial, a gente tem recursos para fazer isso, que eu brinco até, né? Tá aí na tua tela agora aí, os emojis. A gente tem condições de expressar o que a gente está sentindo através dos emojis. Outro dia eu fiz uma brincadeira pelo WhatsApp, né, sarcástica, né, a brincadeira foi, e eu esqueci de botar uma risadinha, botar um emoji do cara rindo depois, assim, para expressar que eu estava brincando. Meu, a pessoa do outro lado ficou pé da vida comigo, porque ela teve a impressão, né, essa pessoa teve a impressão de que eu realmente estava falando aquilo de verdade. Então, a gente tem que cuidar com essa questão da comunicação. Eu tenho certeza que você já teve um caso aí de alguém que falou alguma coisa que não era aquilo e você interpretou de uma maneira, ou você escreveu também algo e a pessoa colocou de uma maneira, a pessoa entendeu de uma maneira que não era para ser entendido. Então comenta aí para mim também se você já passou por isso, né, nesse processo de comunicação, né, que foi escrito e não aconteceu da maneira correta e houve falha de interpretação. Se isso acontece na minha vida pessoal, na tua vida pessoal, né, na vida das pessoas, você imagina isso acontecendo no mundo corporativo, acontecendo dentro de uma empresa, acontecendo dentro do negócio. Imagina se essa comunicação ainda passa para o cliente, né? O cliente acaba vendo dessa maneira. Então, nós temos que, principalmente quando ela for verbal e não presencial, nós temos que ter um cuidado muito grande para expressar qual é o sentimento que nós estamos passando para aquela pessoa, né? Para aliviar as situações de tensão, para dar ênfase a alguma coisa. Então, talvez o uso do emoji já ajuda bastante quando a gente não consegue fazer a pontuação aí. Beleza? Vamos adiante lá então? Para que nós possamos ter uma boa comunicação com as pessoas, por incrível que pareça, tá? Nós precisamos primeiro saber observar. E é estranho eu falar isso, porque quando a gente pensa em comunicação, geralmente a gente pensa naquilo que eu falo para a pessoa, né? Mas na realidade, a comunicação começa naquilo que eu observo na pessoa. Como eu falei ali, seja no tom de voz, seja nas expressões corporais, seja nas expressões faciais, aquilo que não é dito verbalmente. Então ela começa na observação. E depois ela passa para um segundo nível, que é aqui, ó, escutar as pessoas. Ou seja, nós precisamos escutar, observar, escutar, né, ganhar essa percepção que vem de fora pra gente na comunicação interpessoal, e aí sim falar, né? Nem todo mundo consegue compreender que essa é a prioridade. Primeiro eu preciso observar, escutar e depois falar. Tem aquele ditado antigo, né? Pô, Deus te deu 2 orelhas e uma boca para você ouvir mais e falar menos, tal. E isso pode ser uma realidade, né? Para que a gente possa perceber mais a situação antes de falar as coisas. Isso ajuda assim, ó, muito já na nossa comunicação. Mas não é esse o foco que eu quero dar aqui. Eu quero falar um pouquinho do que acontece na comunicação e quero te dar as técnicas nela, sobre como você vai fazer, né, com as pessoas, para que você possa ter um resultado muito melhor com as pessoas que trabalham com você. Então vamos adiante, que eu tenho muita coisa para falar aqui ainda. Na comunicação, existem 3 pilares que são fundamentais para que a gente tenha realmente uma boa comunicação interpessoal. E são eles aí. A percepção, que está muito ligado a isso que eu estava falando agora há pouco aqui, né? Sobre observar as pessoas, escutar as pessoas, enfim. Está ligado a esta questão. Está ligado à empatia, que aí sim tem muita ligação com escutar a pessoa de uma forma que a gente não faça julgamento, né? De uma forma ativa e plena. E nós temos também a eloquência, que é aquilo que nós comunicamos, que são essas 3 fases que eu já tinha passado para você. Vamos detalhar cada uma delas aí, que isso vai ajudar bastante a gente compreender onde a gente pode melhorar em relação à nossa comunicação. Vamos lá? Percepção. O que é a percepção? É a capacidade de perceber as coisas. Assim, tem uma pesquisa científica que demonstra que 93% da nossa comunicação ela não é verbal. 93%, somente 7% está ligado às palavras. 93% ela não é verbal.
E 50, desses 93, 55% é linguagem corporal, ou seja, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente mostra é corporal. 55% é corporal. E 38% tem a ver com o tom de voz que nós utilizamos na hora de comunicar. Ou seja, 93% do que nós falamos para as pessoas da nossa comunicação, ela está ligada à parte não verbal. Então presta muita atenção nisso. Isso faz a gente pensar muito de que as palavras, realmente, só as palavras não são suficientes. Que é o exemplo do que eu estava falando das conversas por plataformas de mensagem, né, instantânea. Né? Só as palavras não são suficientes para expressar tudo aquilo que nós queremos numa comunicação. Faz sentido? Comenta aí. Então, como eu falei da percepção, é daquilo que a gente percebe das pessoas. Mas na hora de nós falarmos também, nós também precisamos entender como a pessoa lá do outro lado está recebendo essa informação que eu estou dando. Se ela está recebendo bem, recebendo mal, se ela está fazendo algum gesto que me diga como está a mente dela naquele momento. Esse não é o foco aqui, mas a gente também precisa entender a reação das pessoas do outro lado. Se ela regala o olho, se ela levanta a sobrancelha, se ela fecha a boca, se ela aperta a boca, né? Enfim, se ela te dá algum sinal, se o tom de voz dela muda. Então, quando nós falamos também, a gente coleta essa informação. A percepção é aquilo que eu vejo dele, mas quando eu falo também é uma percepção da reação. Faz sentido aí? Então vamos adiante. Na comunicação nós temos também a empatia, né? Que a gente popularmente diz que empatia é a gente saber se colocar no lugar da outra pessoa, né? Ver a mesma situação pelo ponto de vista da outra pessoa. Nesse caso aqui, a empatia está ligada à nossa capacidade plena de escuta. Ou seja, escutar plenamente as pessoas. César, o que é escutar plenamente o que alguém está falando? Então, escutar plenamente o que alguém está falando é não fazer julgamento, não dizer se aquilo é bom ou ruim, se é alto ou baixo, se é gordo ou magro, se é quente ou frio. Não fazer julgamento, simplesmente ouvir o que a pessoa está falando. Mas não só isso, também não interromper essa pessoa. Deixar ela continuar a linha de raciocínio dela. Deixar ela continuar a expressar o que ela quer dizer, né? Sem fazer interrupção. E também não ficar dando aquelas respostas mentais. Ah, tá errado, cara, né? O julgamento, né? Ficar pensando, não, mas eu vou responder tal coisa pra... Não, a escuta plena é ouvir o que a pessoa está falando sem fazer nenhum tipo de julgamento, sem fazer interrupção e sem ficar respondendo mentalmente o que aquela pessoa está te dizendo. Assim você consegue fazer a escutativa e consegue ser empático com aquela pessoa. E quando você é empático com ela, você cria uma conexão muito forte com essa pessoa. Né? E a falta de empatia também pode fazer com que essa pessoa que está falando com você lá, que está se comunicando com você, ela não consiga transmitir a informação. Hoje, a gente vive num mundo que está extremamente corrido, a gente toma muitas decisões a todo momento, tal. Mas quando alguém vier falar com a gente tem que dar atenção plena. Quando eu for falar com alguém, eu também gostaria de ter a atenção plena. Faz sentido para você? Escreve aí para mim se está fazendo sentido, se está ok ou não. Mas a gente precisa estar com a atenção plena, com a escuta plena, para criar essa empatia, esse vínculo de empatia com a pessoa. E aí sim, pode ter certeza que a comunicação vai ser muito mais eficaz dentro desse processo. Eu falei aqui anteriormente, né? 7% da nossa comunicação vem daquilo que nós falamos. Mas não quer dizer que isso não é importante. Não é importante também. Então, ela determina, né? Ou seja, quando a gente fala bem, vai ser determinante para uma comunicação boa. Então, nós precisamos desenvolver na nossa capacidade de comunicação clareza daquilo que nós falamos, mas também daquilo que nós escrevemos. Porque nós comunicamos de forma escrita também. Então, precisa ser muito claro para as pessoas. Esse é o trabalho que nós temos que desenvolver sobre nós mesmos, sobre o que nós estamos escrevendo. Eu sempre falo para as pessoas, escreve e olha o que você escreveu. Leia o que você escreveu como se fosse uma outra pessoa que nunca tivesse tido contato com aquilo lá. Com certeza você vai reescrever umas 2 ou 3 vezes aquilo que você escreveu. Eu gravo meus vídeos aqui e eu olho o meu vídeo depois e vou buscando melhorar aquilo que eu estou falando para justamente conseguir clareza naquilo que eu falo, naquilo que eu passo. Quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou fazer um processo de mentoria, eu vou lá e olho, pô, mas será que eu estou comunicando bem? Será que a minha comunicação...
E essa avaliação, esse processo de olhar para si, é o que vai fazer você corrigir e ter mais clareza naquilo que você faz. Você lendo também é uma forma de você melhorar, né? Então a leitura vai te ajudar a ampliar teu vocabulário, você vai ficar um pouco mais rico naquilo que você fala. Então isso ajuda muito no teu processo de comunicação. Tem dois estudos que eu acho muito interessantes, um deles é a oratória, que é interessante a gente fazer, né? E por mais que você já tenha feito algum curso de oratória, vai lá e faz de novo. Eu tenho certeza que sempre existe um ponto para a gente melhorar. Eu, por exemplo, faço várias vezes e vou melhorando várias vezes e vou corrigindo aquilo que eu preciso melhorar. Faz sentido para você? E outro estudo interessante, que até eu fiz um trabalho sobre isso, é a retórica, né? Que é utilizado hoje na política, por exemplo, a retórica é utilizada bastante. Qual é a forma que você vai utilizar para se comunicar? Como é que você vai conversar com as pessoas? Como é que você vai influenciar as pessoas? O meu foco aqui não é isso. Eu tenho que conceituar para que as ferramentas que eu te entregue daqui a pouco você consiga praticar, mas sabendo o que você está fazendo dela. Né? Por que você está fazendo daquela forma? Então eu estou te enchendo de conceito aqui para que quando você for praticar, você compreender aquilo que você for praticar das ferramentas de comunicação. Vamos adiante? Então, se tiver alguma coisa que você deseja comentar, manda aí, coloca nos comentários aí que a gente vai estar interagindo e sempre trocando informação. Não só eu, mas também outras pessoas que estão aí com você também podem trocar informação e a gente vai criando uma base bem interessante aí de colaboração entre nós. Beleza? Qual é a técnica? Quando eu falo alguma coisa para a pessoa, ela recebe essa informação com os filtros dela. O que é o filtro, César? Alguma coisa ela entende e alguma coisa ela descarta. Porque a nossa mente ela é assim, né? Ela é seletiva. Isso eu quero, isso eu não quero. Eu não quero o quê? Eu não quero o que me causa dor, que me causa algum tipo de problema. E eu quero aquilo que me deixa bem. A nossa mente faz essa seleção naturalmente e sem a pessoa saber. Ela faz isso naturalmente. Quando você passar alguma coisa para a pessoa, passou uma tarefa para a pessoa e você foi muito específico com ela. Você disse, você vai ter que fazer essa tarefa em 4 passos. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Terminou de passar a informação, de comunicar para a pessoa aquilo que você quer falar para ela, pergunta para ela, fulano, fulana, o que você entendeu disso que eu falei? Esse é o que você deve perguntar. Você pode encontrar a tua forma de perguntar para a pessoa. Me diz como que você vai colocar em prática esses 4 passos. É uma forma de perguntar também. Talvez a pessoa te responda assim, César, você acha que eu não entendi? Não, eu quero saber se eu estou me comunicando bem com você. Isso é para eu fazer a verificação se a minha comunicação está sendo boa com você. A pessoa vai repetir para você o que ela ouviu de você. E aí é um momento que você vai se assustar. Porque nesse momento, você vai perceber que muitas vezes a pessoa acaba esquecendo um detalhe fundamental para executar muito bem aquela tarefa. Nesse momento, a pessoa acaba não dando atenção a um passo muito importante para executar aquela tarefa. É assustador. E eu quero que você teste isso. Essa prática, ela vai... Assim, é assustador. Você não precisa acreditar no que eu falo, como eu sempre digo. Vai lá e testa, e eu tenho certeza que você vai ter um baita resultado com isso. E isso vai ser fundamental para o teu sucesso, para a tua comunicação, e as coisas vão acontecer muito melhor do que tem acontecido hoje no teu dia a dia. Testa, não precisa acreditar em mim.